Bom dia, queridos. Estamos no Tratando a Alma em tempos de distanciamento, de confinamento social. Que Deus abençoe muito a sua vida nessa manhã. Nós estamos lendo em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, a oração do Pai Nosso, que diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. São as 3 petições básicas da vida. Pai, me dá o pão, me dá perdão e me dá segurança, sem as quais a vida é impossível. Não há como a vida subsistir sem pão, sem perdão e sem segurança. E hoje nós vamos meditar sobre essa petição. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O que Jesus está nos ensinando é que a gente tem que enfrentar a necessidade do pão com oração. Primeiramente, com oração. É muito interessante isso, porque alguém desavisado ou de forma interesseiramente desavisado pode ler que Jesus está nos ensinando a não nos preocupar com essas coisas, de não irmos à luta, de não batalharmos pelo pão nosso de cada dia, como se esse pão caísse do céu. Como caiu quando o povo peregrinava ali no deserto, antes de chegar à terra prometida, como caía quando Jesus pegava o pão e o partia e multiplicava e as pessoas eram alimentadas. As pessoas leem esse texto muitas vezes com essa distorção, como que querendo justificar alguma coisa, ou dizer que se nada tem dado certo é porque de alguma forma não tem sido a vontade de Deus. Não é nada disso. Aqui Jesus nos ensina coisas sérias a respeito das grandes necessidades da vida, como o pão. E a primeira coisa que ele nos ensina é que a gente precisa enfrentar essa necessidade com oração. Interessante porque, em geral, na nossa vida, quando a gente começa a se quebrar, a primeira coisa que antecede é a falta da oração. É como se a gente esquecesse como orar, esquecesse do Pai, vivesse literalmente por nossa conta e risco. E aí a gente vai se perdendo de Deus e se perdendo da gente mesmo, e a vida vai seguindo nesse moto contínuo, e quando a gente se dá conta, algo escapou, algo não foi visto, algo não foi cuidado, e a gente literalmente está precisando de pão. Ele pede para a gente enfrentar isso com oração. Um pão que não depende também só do nosso trabalho, do nosso esforço, porque a gente vive dentro de um contexto, de uma sociedade, debaixo de um governo, ou seja, o mundo se estruturou de uma forma social e política que existem muitas forças que interferem no pão nosso de cada dia. Um país como o Brasil, marcado por diferença tão gritante econômica entre as pessoas, marcado por injustiça social, marcado por
dificuldade como trabalho, ou seja, um país como o nosso, assim como outros países, e até aqueles que hoje têm um padrão de civilidade, têm um padrão de vida mais elevado, mas na sua história passaram por situações dramáticas também. Então a gente percebe que na realidade da vida, o pão nosso de cada dia, ele tem que ser batalhado por nós, mas não é só da gente. Tem todo um contexto que influencia, que determina, são muitas forças que agem sobre a nossa realidade material e a necessidade material que nós temos. Até porque pão aqui não é só pão. Pão aqui é pão, mas é saúde, é moradia, é trabalho, é segurança, é dignidade, é tudo aquilo que a gente precisa para viver de forma digna. Então Jesus nos ensina a enfrentarmos isso primeiramente com oração. E por quê? Por quê? Se o pão virá como fruto do trabalho, se o pão virá como fruto, muitas vezes, de um esforço, de um cuidado, de um zelo, de um planejamento, e muitas vezes esse pão vem e não vem, não só por coisas relativas a gente, mas por esse contexto social e político que o humano vive na Terra, aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo, ou seja, há injustiças, há opressões, há violências, há uso e abuso, há manipuladores, há exploradores. Então, se esse pão depende de mim e depende do contexto, por que eu tenho que enfrentar esse pão nosso de cada dia, buscar esse pão nosso de cada dia, primeiro com oração, dizendo: Pai, dá-me hoje o pão nosso de cada dia. Primeiro, porque a Bíblia do início ao fim nos ensina que eu não tenho que tratar a minha vida como uma conquista própria. Ela não nos isenta do trabalho, ela não tira os nossos pés do chão, ela não nos desculpa e ela não nos facilita. Mas ela quer também dizer que não vale a pena batalhar o pão nosso de cada dia só por você. Que é preciso ter essa consciência de que até o batalhar, o levantar da cama, o colocar os pés sobre o chão, o ir à luta, até isso está na graça de Deus. Então é trabalhar, é se esforçar, é lutar, é interagir com todas essas forças que estão além da gente, mas com a consciência de que tudo isso, a nossa vida, o nosso esforço, o nosso trabalho, a realidade social, econômica, ou seja, todo o contexto da nossa vida, tudo que há na nossa vida pertence ao Senhor e só é possível pela graça dele. Então não é uma luta solitária, é uma luta com Deus. E a consciência de que a minha vida não é uma questão de uma vitória, de uma conquista própria, mas de algo que eu reconheço a graça e agradeço a Deus na dependência dele. E isso por quê? Porque essa consciência de Deus vai fazer com que nessa luta, que não é fácil, eu não me perca de mim mesmo. Porque se existe algo que faz a gente se perder da gente mesmo, é o pão. Sem pão, o amor não subsiste. Sem pão, não há esperança. Sem pão, a vida não acontece. E essa realidade que nós estamos enfrentando agora, tão difícil, e a gente está com o coração rasgado com o sofrimento de tantas famílias, pensar que essas pessoas poderiam ter vivido mais 10, 20, 30 anos, mas essa doença inoportuna chegou de surpresa, não bateu a porta, arrombou a porta da nossa casa. Como isso dói o nosso coração. Então, nessa perspectiva de que pão é pão, mas é teto, é mesa, é saúde, é segurança, é trabalho,
é vida social. Realmente, se eu não estiver com Deus, isso tudo faz com que eu me perca de mim mesmo, faz com que eu negue meus valores, faz com que eu seja o que eu abomino ser, faz com que eu possa, e muita gente tem feito, em nome desse pão, buscado além da necessidade. E aí você tem tanta violência, tanta exploração, tanta maldade, tudo isso que marca a nossa sociedade. Uma sociedade primeiro perdida de Deus, uma sociedade que não consegue orar, uma sociedade que não reconhece Deus, uma sociedade que trata a vida como uma conquista própria. Então, na própria luta para conquistar a vida, se perde de si mesmo, se perde do outro, se perde de Deus. Ou não é verdade que uma boa parte dos nossos conflitos dentro da nossa casa, eles acontecem pela falta do pão? Que talvez 99% dos nossos problemas se resumam a questões do nosso modo de vida material e das pressões que a gente sofre na vida. Então, por isso, Jesus nos ensina, enfrente isso com oração. Ou seja, você vai batalhar o pão, mas enfrente com oração. Não trate isso como uma conquista própria. E, em segundo lugar, entenda que você não pode se garantir só na força do seu braço. Quem só confia na força do próprio braço está perdido. Porque um dia essa força pode acabar. E aí? E se vier alguém com um braço mais forte e tomar a força que é seu? Então, a Bíblia também nos ensina que eu não posso segurar a vida só na força do meu braço e batalhar o pão, ir à luta, lavrar a terra, cuidar do gado, produzir as coisas, trabalhar, não pode ser só na força do meu braço. Eu preciso sim estar amparado no meu Deus. O que Jesus nos ensina não é espiritualizar de uma maneira banal, mas decididamente entender que tudo que nós somos e temos pertence a Ele, que nos movemos pela Sua graça, que dependemos dEle, e que o melhor é caminhar com Ele ao nosso lado. Isso não nos isenta. A fé não vai nos imunizar dessa doença. Não é verdade isso. Mas a fé nos dá a certeza de que se tivermos que enfrentá-la, como muitos já têm enfrentado, enfrentaremos com o Senhor nos amparando. Aquilo que o profeta Isaías diz no capítulo 41, versículo 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Imagine se nós tivéssemos essa consciência da presença de Deus, de que tudo é dele e nós somos apenas os administradores, de que nos movemos pela graça dele. Imagina se antes, muito antes de tudo, lá no começo da nossa luta, da nossa batalha, nós tivéssemos tido essa consciência o tempo todo, quanta dor seria poupada, quanto descaminho, quanto erro, quanta desagregação, quantas vezes o que conseguimos produzir é só morte, apesar do nosso trabalho, porque a gente está tão vazio de Deus. Por isso Jesus nos ensina, ore, Pai, papá, Pai querido, Pai nosso que está nos céus, dá-me hoje, Pai, o pão de cada dia. Eu estou indo lutar, mas dá-me hoje o pão de cada dia. Eu estou no meu trabalho, mas dá-me hoje o pão de cada dia. Pai, eu estou no campo, eu estou cuidando do gado, eu estou suando, Pai, mas dá-me hoje o pão de cada dia. Senhor, eu estou trabalhando, mas o fruto do meu trabalho que venha pelas tuas mãos. Será que nós iríamos ter tantas diferenças? Será que nós íamos ter uma sociedade tão injusta, com tanta opressão, com tanta violência, com tanta disputa, com tanta luta
por poder, por dinheiro, por uma condição de se ter tudo aquilo que jamais vai se usufruir. Será que a nossa história não seria diferente? Essa oração não vale só quando o pão nosso cada dia está tão difícil. Essa oração, ela vale também quando há abundância de pão, porque a gente se perde na falta e se perde quando tem muito. A gente precisa saber administrar a dureza e administrar a fartura. Então, essa oração, Pai, me dá o pão de cada dia, é uma oração que me coloca com essa consciência de que, embora eu esteja trabalhando, tudo aquilo não é meu. E aí, então, eu começo a compreender a excelência de buscar o pão, que é entender que eu não só busco para mim e para os meus, mas busco para o todo, para o próximo. Porque não existe forma melhor de comer o pão do que sentado à mesa com outros que compartilham com a gente aquele momento. Essa consciência faz com que eu não só ore isso para mim, mas ore pelo meu irmão. Pai, dá-me hoje o pão de cada dia, e dá ao meu irmão o pão de cada dia, dá ao outro o pão de cada dia, e Pai, dá-me pão para eu partir o pão, dá-me pão para eu partilhar o pão, dá-me pão para eu dar pão. Dá-me pão, Pai, para eu partilhar pão. Que nesses dias de muita luta, onde não cabe senão oração, colocar-se ao lado das pessoas que estão lutadas, que estão tão atingidas com toda essa crise, com muita seriedade, com muita gentileza, com muito cuidado. Porque, às vezes, uma palavra, um sorriso nosso pode ofender alguém. Que nesse momento difícil a gente faça essa oração: Senhor, dá-me o pão de cada dia hoje, dá-me a saúde hoje, dá-me o teto hoje, dá-me trabalho hoje. Não possa ser só para mim, mas dá-me para eu partilhar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus dê a você um dia abençoado e abençoador. Que o Senhor renove o seu ânimo e a sua força, e que você, que tem que batalhar o pão nosso de cada dia, não se esqueça de orar ao Senhor, de estar com Ele nessa empreitada e de pedir pão para partilhar pão. E que o Deus de toda misericórdia possa inundar a sua vida, o seu coração, fazer prosperar seu caminho e abrir os sentidos da vida e abençoar a sua vida e o seu trabalho. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, com nossa família, com nossa cidade, com o Brasil e com o mundo. E que, Senhor, possamos ter o pão nosso de cada dia, que o Senhor nos dá hoje. Um pão que a gente tem para partilhar. Dá-nos pão
para que possamos partilhar desse pão, Senhor. Abençoa toda essa gente mais machucada e sofrida, famílias doentes e aqueles profissionais que têm se dedicado em amor a ser bênção tratando esses enfermos. Renova o ânimo e a coragem deles, protege-os do mal, Pai, assim como todos os demais trabalhadores e as nossas casas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo no coração. Deus te abençoe. Tchau, tchau.